Oi, 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 bom dia. Vanusa Câmara aqui, dando continuidade à leitura de Provérbios. Hoje é dia 28 de maio, a gente vai ler Provérbios 28. Vamos lá? Capítulo, capítulo 28, versículo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. É, gente, o ímpio é é o tolo, né? Porque em Provérbios são três tipos de pessoas, né? Os sábios, os sábios, os ricos não, os sábios, os tolos e os preguiçosos. E os ímpios, eles estão dentro dos tolos, né? Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Os pobres que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Gente, pobreza, a raiz da palavra pobreza é improdutividade. Então, assim, não tem nada a ver com prosperidade. Muitas vezes a gente confunde isso, né? A pobreza ou a riqueza, ela tem mais a ver com a energia que você coloca para conquistar aquilo que você tem. Então, se você é produtivo, você vai adquirir riqueza. Se você é improdutivo, vai ficar na pobreza. Então, é sobre isso. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Lembrando aqui que justiça, ela você não pode confundir justiça, ela é a justiça de Deus, né? Não é essa justiça aí que a gente está falando, né? Então, prosperidade é natural, então não confunda isso, né? E fazer a leitura de Provérbios vai regular o seu sensor, né? Então, a estação que toca no seu coração. Lembra quando a gente vai ligar lá no rádio, que a gente fica procurando a estação? Então, a gente vai conectar com a estação lá, que conecta com Deus. Então, qual que é essa estação? É a estação que toca o seu coração. Então, assim, você precisa encontrar a frequência, e achar a frequência é você saber que você foi chamado para todos os dias encontrar outras pessoas também e colocar elas nessa mesma frequência. E quanto mais pessoas sintonizadas nessa frequência, melhores serão os relacionamentos no planeta Terra, né? Quanto mais pessoas estiverem conectadas com essa frequência, melhor vai ser para todo mundo, né? E essa responsabilidade, gente, ela não está só nas mãos dos grandes líderes, dos padres, dos pastores, do, dos governantes, não. Essa responsabilidade, ela está nas nossas mãos, né? A gente também foi chamado para entregar uma mensagem todos os dias, né? É como se a gente fosse carteiros do reino, né? Correspondentes dos correios. Você recebe um malote ali, né? Para você ir na área que foi destinada a você. Então, assim, todo mundo tem a sua área que foi destinada. Então, você precisa transbordar essa mensagem aí na vida de outras pessoas, né? Porque todos somos carteiros do reino, né? Correspondentes do correio. Então, você recebe esse malote e tem que distribuir ele aí na sua área, né? E se as pessoas vão abrir ou não a mensagem, já não é problema mais seu. Você fez a sua parte. Você entregou essa correspondência, né? Você foi designado somente para entregar a mensagem, né? E todas as mensagens são entregues para todo mundo. Mesmo que em envelopes diferentes, mas todos os dias a gente recebe as mensagens. Só que se a gente abre ou não a mensagem, já é responsabilidade nossa, né? O grande problema do mundo, já que a gente recebe essa mensagem e não transborda, é que não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, assim, o que que você está fazendo aí? Você está transbordando a sua mensagem? Então, assim, lá em Mateus 28, vamos ler aqui. Deixa eu achar aqui, Mateus 28. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram,
mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, você recebeu a autoridade, né? Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, né? A gente tem essa ordem, né, que foi recebida do céu e da terra. Então a gente precisa cumprir isso, né? Tá sempre buscando isso. Vão e façam discípulos, abram a sua boca, né? Vamos continuar aqui no 6. Um pouquinho aqui, desde 28, 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas os companheiros dos glutões envergonham o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes serão detestados. Não, com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres, né? Isso aqui é aquelas pessoas que guardam muito dinheiro e depois não gastam e não ajudam outras pessoas. O dinheiro vai ficar aí para ajudar outras pessoas, né? Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Você não precisa viver debaixo da lei, você precisa entender que é um código de conduta, né? Então, assim, você precisa interpretar a lei e viver ela. Ela tem que ser o seu estilo de vida, o seu lifestyle, sempre, né? Lá em Provérbios 1, vamos lá, vamos ler, Provérbios 1, versículo 8. Deixa eu só achar aqui. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze os ensinos de sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então é isso, você precisa ouvir a instrução, né? Porque a boca fala aquilo que está no seu coração, né? Deixa eu só voltar aqui de novo. Vamos achar aqui, Provérbios 3. Vamos lá. Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, assim, o coração de alguém que é detestável é por causa da essência do coração dele, né? Então, assim, o que que tem no coração? É ódio, é rancor, é amargura, é orgulho, é soberba, é prepotência. Então, tudo isso está sujando o coração. E aí, o que que a boca fala? O que está no coração, né? É isso que a boca vai falar. Vamos voltar lá para Provérbios 28, versículo 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo, né? Então é característica dos nobres e dos sábios, né? Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, né? Então, o que que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Não é só o que você faz de errado, né? Mas o que você deixa de fazer. E por que que não prospera, né? Porque quando você está destinado a um alvo, você sai um pouquinho da sua rota. Se você vai de Brasília a São Paulo e você desvia 0,5 graus da rota, você não vai atingir, né, o seu alvo, não vai atingir o seu destino. Você nunca vai chegar ao seu destino, né? E confessar é o quê? Confessar é você reconhecer e abandonar esses pecados aí, né?
Vamos ao 14 agora. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Eita, é, aquela pessoa que escuta uma live hoje e amanhã já esqueceu, né? E o que é endurecer o coração? Lá em Provérbios 8, vamos lá. Hoje eu estou indo e voltando, né? Provérbios 8, versículos 13, né? Isso, 8:13. Fala assim: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, o que que é temer ao Senhor? Odiar o mal, orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso, né? Então, a gente tem que odiar o quê? Odiar o que o Senhor odeia, né? Então, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de não endurecer o nosso coração, né? Vamos ao 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem prossegue com perversidade, de repente cairá. Então, assim, às vezes você está lendo pela primeira vez aqui o livro de Provérbios, ele é escrito num formato de poesia hebraica, né, chamado de paralelismo. Então, muitas das vezes, um versículo não conversa com o outro, né? Então, são códigos lançados aí que eles se fecham neles mesmos, né? Vamos ao 19. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. É. 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba o seu pai ou sua mãe diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então, não se submeta ao seu próximo, né? Ao seu próprio entendimento, né? Então, lá no 26 fala aqui, ó. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Ou seja, confie no Senhor de todo o seu coração. Você não pode confiar no seu próprio entendimento. Você tem que confiar do que Deus está lhe mostrando, no que Deus está lhe falando, né? 7. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Então, assim, né, acabamos de ler aqui, são os códigos, né, para você adquirir sabedoria e nobreza. Então, assim, do capítulo 25 até o capítulo 31, são códigos para os nobres e para os reis, para que você adquira sabedoria e nobreza. Então, todos os dias você tem que estar crescendo em estatura e sabedoria. E é esse o convite para hoje, né? Para você crescer em estatura e sabedoria e para você ser um correio do reino, ou seja, entregue a mensagem para as pessoas que lhe foi determinada, para as pessoas que lhe foi destinada aí. Eu faço aqui todos os dias essas lives, não, esses vídeos, né? Talvez poucas pessoas estão vendo, mas quem sabe no futuro mais pessoas verão, porque eu estou entregando a minha mensagem. E é isso que eu faço, esse convite que eu faço para você. Faça toda a releitura aí de Provérbios, grife aí na sua Bíblia o que fez mais sentido para você
e transborde isso na vida de outras pessoas no dia de hoje. E amanhã eu volto com o capítulo 29 de Provérbios. Que você seja sal e luz aí. Um abraço a todos e até amanhã.